Olá pessoas, na aula de hoje nós vamos falar sobre a reflexão da luz. Tá? Especificamente nesse trecho do capítulo, Reflexão, a luz indo e voltando, ele vai tratar de reflexão no espelho plano. Então ele apresenta aqui para a gente o seguinte, duas situações. A reflexão numa superfície lisa e a reflexão numa superfície rugosa em termos de luz. Tá? O que acontece na reflexão numa superfície lisa? A reflexão é caracterizada pelo raio de luz encontrar a superfície de separação entre dois meios e retornar ao meio em que ele estava se propagando. Então, primeiro ponto, reflexão é um fenômeno de superfície. Ele ocorre na superfície, na interface de separação entre dois meios. Se essa superfície é lisa, a gente diz que a reflexão ela é regular ou especular. Se a superfície é rugosa em termos de luz, a reflexão é difusa. Qual é a diferença prática? Na superfície lisa, você tem a imagem nítida formada para os seus olhos. Então você consegue ver a imagem nítida refletida pela superfície. Você tem nitidez. Numa superfície rugosa, você não tem nitidez. Então você pode ter um tampo de madeira, por exemplo, perfeitamente liso, só que ele não funciona como um espelho. Se ele não está funcionando como um espelho, a reflexão dele é difusa. A superfície, em termos de luz, é uma superfície rugosa. Tá? Aí aqui, ele vai mostrar para a gente que o ângulo da luz incidente na reflexão é sempre igual ao ângulo da luz refletida. E esse ângulo é medido em relação a uma reta normal. Essa reta aqui, ela forma 90 graus com a superfície plana. Por que a gente toma essa reta como referência? Porque nem sempre a superfície é plana. Nesse caso, ele apresenta para a gente superfícies planas. Ele está falando de reflexão no espelho plano, nesse trecho. Mas em capítulos mais à frente, ele vai falar de espelhos curvos, por exemplo. A superfície nem sempre é plana, então a gente sempre toma uma reta normal como referência, tá? Para medir os ângulos. No caso da superfície plana, a gente pode medir esse ângulo aqui de baixo, entre o raio de luz e a superfície. Tá? Se a superfície for curva, não dá para medir, então fica só com os raios, com os ângulos em relação à normal. Tá? Então aqui ele mostra algumas situações, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, e quando a luz incidente coincide com a reta normal, o raio refletido retorna na mesma direção. O que acontece também no espelho plano é uma reversão entre direita e esquerda. Tá? Então a tua imagem formada no espelho plano fica revertida, ou em outras palavras a gente chama isso de enantiomorfismo. Tá? O espelho plano ele forma uma imagem enantiomorfa, uma reversão entre direita e esquerda. É comum observar isso em carros de serviço, bombeiros, ambulância, tá vendo? No capô ele vem escrito revertido. Por quê? Para quando você olhar pelo espelho retrovisor, que é um espelho plano geralmente, você vê escrito da maneira correta. Tá? Então percebam isso. E outras características do espelho plano. No espelho plano a gente tem uma simetria entre o objeto e a imagem. Então, um raio de luz vindo do objeto, ele vai ser refletido pelo espelho, tá? Para formar a imagem. Então a imagem ela é formada pelo prolongamento do raio refletido. E então ela vai se posicionar em relação ao espelho na mesma distância. Então essa distância do objeto até a imagem é igual, perdão, do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então eu tenho simetria em relação à posição do objeto e da imagem em relação ao espelho. E eu tenho uma imagem que a gente chama de virtual,
Por que a imagem virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Eu consigo posicionar a imagem sabendo qual é a posição do raio refletido e prolongando ele, vamos dizer assim, para trás do espelho. Esse prolongamento do raio refletido, tá, me indica a posição da imagem. Toda vez que a imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, a gente diz que é uma imagem virtual. Ok? Então, eu acho que esses são os principais pontos do capítulo, desse trecho do capítulo, tá? A aula fica por aqui. Até a próxima.